Olá, pessoal. Nós iniciamos então a discussão sobre a fase de registros e relato dentro do processo de gestão de riscos da ISO 31000-2018. E essa fase ela é fundamental para documentação, né? Para documentar o processo de gestão de riscos, ou seja, registrar tudo que nós fomos, né, realizando até o momento e comunicar todas essas atividades, todas essas ações e todos esses resultados às partes interessadas. Então, essa fase garante que todas as informações relevantes sobre riscos e todas as respectivas ações, né, tomadas para o tratamento desses riscos, que elas sejam devidamente registradas, que elas estejam devidamente acessíveis e que elas, sobretudo, sejam compreensíveis para todo mundo que é envolvido nesse tema, junto a esse tema dentro da organização, tá certo? Então, muito se fala em fazer, né, de novo, assim, a questão de papel. A gente pode fazer a melhor gestão de riscos perfeita, sem nenhuma falha, o que é muito difícil, mas sem nenhuma falha, mas não comunicar esses dados, né, não repassar essas informações às partes interessadas. Então, isso é muito importante, assim. É a fase onde você mostra o que foi feito, o status da sua gestão de riscos. E também é importante que ela seja muito específica para qual a parte relacionada que interessa, né? Então você não vai passar as mesmas informações para o board da sua organização, para a sua diretoria. Você não vai passar as informações da mesma forma que vai passar, por exemplo, para quem executa o processo, né? Então, assim, o nível de detalhamento, a frequência de atualização dessas informações, ela tem que ser muito moldada, né? Tem que ter o fit com o perfil de cada uma das partes interessadas em relação à gestão de riscos. E assim, o que a norma fala, né, em relação à fase de registro e relato? Ela fala que o registro e relato visam comunicar atividades e resultados de gestão de riscos em toda a organização. Então, lembre-se do que eu acabei de falar. Essa comunicação é muito importante, mas ela precisa ser moldada, específica para aquele perfil de parte interessada. Também visa fornecer informações para a tomada de decisão, para melhorar as atividades de gestão de riscos e para auxiliar a interação com as partes interessadas. E os fatores que precisam ser considerados, né, no relato, eles incluem, mas não estão limitados a diferentes partes interessadas e suas necessidades específicas de informação e requisitos, como a gente já falou, método de relato, como ele vai ser relatado, qual a frequência, quem vai receber, e a pertinência da informação. Então, tudo isso é extremamente relevante. E aí, um dos pontos que é, como exemplo prático, né, que é importante a gente ressaltar e relatar aqui, e eu vou trazer para vocês um exemplo de uma empresa de construção, por exemplo, né? Então, ela faz o registro de riscos. E como é que ela faz esse registro de riscos, né? Grosso modo, a empresa mantém lá um registro centralizado de todos os riscos associados aos seus projetos de construção. E aí, nesse relato, está incluído risco de segurança, riscos ambientais e riscos financeiros, por exemplo. Então, esse registro ele é atualizado regularmente, por exemplo, com base em auditorias de campo, com base em reuniões de acompanhamento de projetos, e aí junta-se, né, as informações de cada projeto e alimenta esse registro. Então, assim é feito o registro. Na sequência, a gente fala de relato, né? Então, como é que esse relato é feito dentro dessa empresa de construção? Esse relato é feito por meio de relatórios mensais, que são preparados, por exemplo, né, para a alta administração, detalhando o status dos riscos críticos e as ações de mitigação que foram implementadas ou que
estão para ser implementadas, ou no caso de projetos, né, que a gente está falando aqui de uma empresa de construção, pode ser que existam riscos muito específicos para cada uma das fases da construção, então você já informa que uma fase já foi concluída e que foram concretizados os riscos XYZ e todos os outros riscos não foram concretizados, se as ações mitigatórias, né, de mitigação desses riscos foram eficazes, se não foram, até para a gente, né, utilizar isso nas lições aprendidas. E aí esses relatórios específicos são também preparados, por exemplo, para clientes, para autoridades reguladoras, por exemplo, ou que estão fiscalizando ali a obra, né? E você vai moldando relatórios específicos, né, conforme o necessário e conforme o perfil de cada uma das partes interessadas. E por fim a gente tem a questão de ferramentas e métodos, né? Como é que a gente faz isso? Que ferramentas se utiliza? Então, o normal é que se utilize, né, um software de gestão de projetos que já integra a gestão de riscos para esse caso, né, de uma empresa de construção, o que facilita o registro, facilita o acompanhamento dos riscos, né, em tempo real, num tempo muito próximo ao qual eles aconteceram. E a ideia é sempre simplificar. Não ficar utilizando aplicativos, relatórios, coisas dispersas, dando muito trabalho. Usa uma base só, faz seus filtros, gera seus relatórios de acordo com cada perfil, com cada filtro. Se der para fazer tudo no mesmo aplicativo, no mesmo software, melhor ainda, porque a gente garante que as informações vão estar sempre conversando entre si, né, e estejam sempre atualizadas. E é isso, pessoal. A gente conclui aqui essa questão, né, essa fase de registro e relato, e a gente parte para a próxima e última fase dentro do processo de gestão de riscos. Então, até já.